Olá, boa tarde mais uma vez. Eu sou o professor Alexandre e hoje falaremos sobre função logarítmica. Bem, uma função logarítmica é representada da seguinte maneira: y é igual a log dx na base a, ou log dx na base a é igual a y. Bem, a função logarítmica ele diz que a base, que é o a, será elevada pelo logaritmo, vamos igualar a logaritmando. Será o seguinte: a será elevado a y igual a x. E neste processo, o log desaparece. Repito, a será elevado a y igualamos a x. Neste processo, o log desaparece. Lembrando que o a é a base, o y é o log e x é o logaritmando. Condição de existência. Para que exista uma função logarítmica, é necessário que o x seja números reais positivo e a base, que é o a, tá aqui, seja maior que zero e diferente de 1. Se vocês se lembram, na aula que tivemos sobre função exponencial, vimos ou atribuímos os valores a x para encontrarmos o y. E aqui na função logarítmica, demos os valores a e y para encontrarmos o valor de x. Por quê? Se vocês se lembrarem bem, na condição da existência da função exponencial, dizia que x pertence ao x é todos os números reais. E aqui, na função logarítmica de x é todos os números reais positivos. A função logarítmica com a função exponencial são diferentes. Se na logarítmica o x é todos os números reais positivos, na exponencial o x é todos os números reais. E no y será o inverso. No y, na função logarítmica, será todos os números reais. E na função exponencial, o y será todos os números reais positivo. Isso fez com que a gente atribuíssemos os valores a y para encontrarmos o x, porque o y é todos os números reais. Esses números reais podem ser positivo, negativo e zero. Lembrando ou falando que na função logarítmica o seu gráfico corta o eixo x. Na função logarítmica o seu gráfico corta o eixo x. Lembrando mais uma vez, como falamos da equação exponencial, vemos que na equação exponencial o gráfico corta o eixo y e aqui o gráfico corta o eixo x. Uma função logarítmica é crescente quando a base, nesse caso o a, é maior que 1, e é decrescente quando o a é maior que 0 e a menor que 1. Preparamos dois exemplos para resolver
ou fazer o gráfico de uma função logarítmica. Primeiro exemplo diz que log de x na base 2 é igual a y, e o outro diz que log de x na base 1 por 2 é igual a y. Vamos resolver a linha primeiro. Lembrando, para começarmos a resolver uma função logarítmica, primeiro passo, começaremos aqui na função, que o primeiro passo será fazer o seguinte: o 2, ou a base, será elevado a y, que y nesse caso é o logaritmo. 2 elevado a y, vamos igualar a x. Esta é a forma que devemos começar a resolver uma função logarítmica. Essa que encontramos, podemos meter aqui, como também pode ficar emular esta, mesma coisa. Outro passo. Na função exponencial, atribuir valores a x. Aqui, vamos atribuir valores a y. Então, será menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando comecei a função, ou a equação, pode ser isso encontrada, estes valores, vamos substituir onde tem y para encontrar o valor de x. Então, vou pegar um rascunho e faremos 2 elevado a y é igual a x. 2 elevado a menos 2 é igual a x. 2 elevado a menos 2 será igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Isso é igual a x. 1 sobre 4 é igual a x. Então, quando o y é menos 2, o x é 1 sobre 4. Juntando com esse valor, 2 elevado a y é igual a x. 2 elevado a menos 1 é igual a x. 2 elevado a menos 1 igual a x será 1 sobre 2 elevado a 1. Então, x é igual a 1 sobre 2. Quando x é menos 1, quando y é menos 1, o x é 1 sobre 2. Continuando. 2y é igual a x. Y é 0. 2 elevado a 0 é igual a x. 2 elevado a 0 é 1. 1 é igual a x. Então, quando x é 0, o y é... Quando o y é 0, o x é 1. Dois y é igual a x. 2 elevado a 1 é igual a x. 2 é igual a x. Quando o y é 1, o x é 2. 2y é igual a x. 2 elevado a 2 é igual a x. 2 é 4. 4 é igual a x. Quando o x é 4, o y é 2. Bem, encontramos os valores de x. Agora podemos traçar o gráfico com os valores encontrados. Bem,
Começaremos. X é 1 sobre 4. 1 sobre 4 é aproximadamente, ou é 0,25. 1 a dividir por 4 dá 0,25. Então, 1 sobre 4 é aqui. Isso faz com que... E vamos traçar. O y é negativo. Negativo é aqui. Então será 2 por 4. Vamos traçar com o menos 2, que é o valor do y. Quando o x é 1 sobre 2, que é este, o y é menos 1. Quando o x é 1, o y é 0. Quando o x é 2, o y é 1. Quando o x é 4, o y é 2. Agora podemos unir os pontos. Os pontos unidos assim. Agora a pergunta é: esta função é crescente ou decrescente? Lembrando que uma função é crescente quando a base que é o 2 é maior que 1, então essa função é crescente. Vamos partir para outro exemplo. Bem, já atribuímos os valores a y. Agora falta encontrarmos os valores de x. E esta é a função. Primeiro passo, como já tinha dito antes, é a base será elevado a o valor que está por trás do sinal da igualdade, ou a variável por trás do sinal da igualdade, que será 1 por 2, elevado a y, isso é igual a x. E essa pode ver aqui, igual a x. Isso dá queremos dizer que esses valores que estão aqui no y serão substituídos aqui para encontrar o valor de x. Então, 1 sobre 2, onde tem y, vamos pôr menos 2, é igual a x. Vamos pegar o nosso rascunho, vamos resolver. 1 sobre 2 para menos 2 é igual a x. Isso quer dizer que um número, alguma expressão elevado a um número negativo, isso tem forma assim, fração
E isso pode ser positivo, não será 1 sobre 2 ao quadrado. Isso é igual a x. 1 sobre 2 ao quadrado será... Quer dizer que esse 2 elevou 1 elevado a 2 é 1, e elevou esse 2 elevado a 2 é 4. Isso é igual a x. A divisão da fração nos diz que temos que manter a primeira expressão e multiplicarmos com o inverso da segunda. 1 vezes 4, 4. Vezes 1 dividido por 4, igual a 4. X é igual a 4. Então, isso quer nos dizer que quando y é menos 2, o x é 4. Vamos repetir para outros números, outros valores. 1 sobre 2 elevado a y é menos 1 aqui. Então, menos 1 igual a x. Será 1 sobre 2 elevado a menos 1 é igual a x. Está elevado a um número negativo. Então, transforma-se em uma fração. Isso... Divisão de fração nos diz que quando um número nos diz que temos que manter a primeira expressão e multiplicar com o inverso da segunda. 2 é igual a x. Então, quando o x é menos 1, quando o y é menos 1, o x é 2. Agora aqui, 1 sobre 2 elevado a 0 é igual a x. Todo número elevado a 0 é 1. Agora aqui, 1 sobre 2 elevado a 1 é igual a x. Todo número elevado a 1 é a mesma expressão. 1 sobre 2 elevado a 2 é igual a x. Então, se 2 está elevado, 2 não estão dentro de parênteses. 1 elevado a 2 é 1 e 2 elevado a 2 é 4. Encontramos os valores de x. Então, já podemos traçar ou unir os pontos. Nós teremos o seguinte: o x, quando o x é 4, o y é menos 2. Então, x é aqui, y é aqui, menos 2. Então, isso vai para baixo. Quando o x é 2, o y é menos 1. X é 2, y é menos 1. Quando o x é 1, y é 0. Então é aqui. Quando o x é 1 por 2, y é 1. Então 1 por 2 é aqui. É aqui, 1 por 2. Quando o x é 1 por 4, o y é 2.
podemos unir os pontos. Isso fica mais ou menos assim. E terminamos. Vou estar esperando o teu like, porque o teu like é muito importante. E obrigado.